Imagina só poder controlar o açúcar no sangue e ainda melhorar a circulação do corpo em poucos dias, usando apenas um chá natural que você mesmo pode preparar aí na sua cozinha. Nada de fórmulas caras ou produtos milagrosos. Estamos falando de ingredientes simples, como folhas, raízes e especiarias que muita gente tem em casa e que há gerações vêm sendo usados pelos mais velhos para manter a energia em alta, o corpo ativo e a mente funcionando bem. Hoje, milhões de pessoas da terceira idade convivem diariamente com os efeitos do excesso de açúcar no sangue e da má circulação, achando que tudo isso é parte do envelhecimento. Mas não é. Aquela dor constante nas pernas, os pés sempre frios mesmo no calor, o formigamento, a visão embaçada, o cansaço que não passa, a vontade de ir ao banheiro toda hora, tudo isso são sinais claros de que o corpo está pedindo socorro. É comum buscar alívio nas medicações, mas e se a solução estiver mais perto do que você imagina, talvez até na sua xícara de manhã? Um chá pode parecer simples, mas quando preparado com os ingredientes certos e tomado com frequência, ele pode se tornar um verdadeiro aliado da saúde. Hoje vamos falar de um chá tradicional, um verdadeiro remédio caseiro simples, mas cheio de sabedoria. Não espere milagres, mas saiba que o que vamos compartilhar aqui é resultado de anos de experiência popular, passada de geração em geração, especialmente entre os mais velhos que preferem evitar tratamentos agressivos. Esse chá tem o poder de ajudar a equilibrar a glicose, melhorar a circulação e devolver aquela leveza que muitos acreditam ter perdido com o tempo. E o melhor, está ao seu alcance, com ingredientes fáceis de encontrar. Antes de continuar, me conta aí nos comentários. Quantos anos você tem e de onde está assistindo esse vídeo? Saber quem está do outro lado da tela faz toda a diferença e me ajuda a levar essa mensagem até quem mais precisa. Quando falamos em saúde na terceira idade, um inimigo silencioso surge sem fazer muito alarde: o excesso de açúcar no sangue. O nome técnico é hiperglicemia, mas o mais importante não é o nome, e sim os danos que ela pode causar ao corpo quando ignorada. A hiperglicemia acontece quando a quantidade de açúcar no sangue é maior do que o corpo consegue lidar. Normalmente, é a insulina que ajuda esse açúcar a entrar nas células e virar energia. Mas quando o corpo não produz ou não usa bem essa insulina, o açúcar começa a se acumular no sangue. E esse acúmulo, ao longo do tempo, se transforma num veneno lento que vai danificando tudo por dentro: os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os rins, os olhos. Começa com sintomas sutis: cansaço maior que o normal, visão embaçada, vontade constante de fazer xixi, sede fora do comum, dificuldade para se concentrar, esquecimentos. Muitos confundem com coisas da idade, mas são alertas do corpo pedindo atenção. Ignorar esses sinais pode levar a complicações sérias: perda de visão, problemas nos rins, feridas nos pés que não cicatrizam e até amputações, além de aumentar o risco de infarto e AVC. Depois dos 60 ou 70 anos, esses efeitos se intensificam, porque o corpo já não tem a mesma força para se equilibrar sozinho. E como os sintomas se disfarçam de envelhecimento, muitos acabam descobrindo o problema tarde demais. Se você não controla o açúcar, ele é quem acaba controlando você. E com isso, você perde qualidade de vida, liberdade e paz de espírito. Mas a boa notícia é que tem jeito sim. E uma das formas mais naturais e eficazes está muito mais perto do que você imagina. E é sobre ela que vamos falar agora. Com o passar dos anos, o corpo vai mudando, muitas vezes sem que a gente perceba logo de cara. Um dos sistemas que mais sente esses efeitos é o circulatório. Ele é o responsável por levar o sangue, com oxigênio e nutrientes, para cada cantinho do corpo. Mas com o tempo, as veias e artérias vão ficando mais duras, menos flexíveis. Isso dificulta o trabalho do coração e reduz a quantidade de sangue que chega aos órgãos e extremidades. Os sinais aparecem: pés e mãos frios, tonturas ao levantar, cansaço inexplicável, dores nas pernas ao andar, feridas que demoram a sarar. Tudo isso indica que a circulação não está funcionando bem. E tem tudo a ver com o açúcar alto, que danifica as paredes dos vasos,
deixando-os frágeis e propensos a entupimentos. Esse ciclo pode se tornar vicioso. O açúcar alto prejudica a circulação e a circulação ruim dificulta o uso da insulina. Mas também pode ser um ciclo virtuoso. Melhorando uma coisa, você melhora a outra. Um exemplo disso é o seu Ernesto, de 75 anos. Ele sempre gostou de caminhar no bairro, mas começou a sentir dores nas pernas após andar poucas quadras. O médico explicou: suas artérias estavam estreitas por conta do açúcar alto. A solução? Melhorar a alimentação, se movimentar com leveza e tomar um chá especial toda manhã. Pouco a pouco, ele voltou a andar com mais disposição. Esse chá que ajudou seu Ernesto tem como base uma folha simples e poderosa: o louro. Durante séculos, o louro foi símbolo de sabedoria e vitalidade. Na Grécia Antiga, campeões dos Jogos Olímpicos eram coroados com ramos de louro, não só como sinal de honra, mas também pelas propriedades energizantes e curativas que se acreditava que a planta possuía. Nas casas das avós, infusões de louro eram usadas para aliviar dores de estômago, melhorar a digestão e limpar o sangue. Não era moda, era sabedoria prática, baseada na observação e no que realmente funcionava. Hoje a ciência confirma o que nossos antepassados já sabiam. O louro é uma planta medicinal poderosa. Seus compostos ativos, como o eugenol, cineol e flavonoides, têm efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e ajudam a regular o açúcar no sangue. Mas como ele age exatamente? Primeiro, no pâncreas. Esse órgão é responsável por produzir a insulina. Estudos mostram que certas substâncias do louro estimulam o pâncreas a funcionar melhor, ajudando o corpo a controlar a glicose com mais eficiência. Isso é especialmente importante para quem já sente que o organismo não responde mais como antes. Segundo, na circulação. O louro ajuda a manter as artérias mais flexíveis e o sangue mais fluido, reduzindo o risco de coágulos. Também contribui para baixar o colesterol ruim, que é um dos grandes vilões do endurecimento dos vasos sanguíneos. Além disso, combate a inflamação crônica, raiz de muitos problemas que aparecem com o passar dos anos, como diabetes, artrite e cansaço persistente. Um estudo publicado no Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition mostrou que pessoas que consumiram louro em pó por 30 dias tiveram uma queda significativa nos níveis de glicose e colesterol. E em pessoas mais velhas, os resultados foram ainda mais evidentes. Não só o açúcar baixou, como também houve uma melhora geral na disposição. Mas atenção, por mais natural que seja, o louro não deve ser usado de qualquer forma. Se você está grávida, amamentando, tem problemas sérios no fígado ou usa anticoagulantes, consulte seu médico antes de tomar chá de louro com frequência. Também não exagere na dose. Em excesso, pode irritar o estômago de quem é mais sensível. Agora, para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, uma infusão leve de louro, tomada com regularidade, pode trazer resultados reais. E para que esse chá seja ainda mais potente, o segredo está na combinação com outros ingredientes que trabalham em harmonia. É o que se chama de efeito sinérgico, quando o conjunto é mais forte que a soma das partes. Hoje, vamos destacar 3 aliados do louro nesse chá poderoso: a canela, a cúrcuma e o gengibre. Começando pela canela. Muita gente acha que ela serve só para doces, mas a verdade é que a canela tem propriedades que ajudam a baixar o açúcar no sangue. Ela contém o cinamaldeído, que melhora a sensibilidade das células à insulina. Com isso, o corpo aproveita melhor a glicose, sem precisar produzir tanta insulina. Além disso, a canela aquece o corpo e estimula a circulação, o que é ótimo para quem sofre com extremidades frias ou pressão baixa. E seu sabor adocicado natural ainda ajuda a tornar o chá mais agradável, sem a necessidade de açúcar. A cúrcuma é outro ingrediente de ouro. Com sua cor vibrante e sabor marcante, ela tem como estrela a curcumina, um anti-inflamatório natural dos mais potentes. A inflamação crônica é um problema comum depois dos 60 anos e está ligada a diversas doenças, como diabetes tipo 2, problemas digestivos, Alzheimer e artrite. A cúrcuma também melhora a função do fígado,
facilitando o processamento de açúcares e gorduras, e quando combinada com uma pitada de pimenta do reino, sua absorção aumenta em até 20 vezes. Por fim, o gengibre. Ele tem um efeito imediato no corpo. Ao ser consumido, ativa a circulação, dilata os vasos e melhora o fluxo de sangue. Além disso, melhora a digestão, um ponto crucial para quem precisa controlar o açúcar. Também tem efeito termogênico, ajudando a queimar energia com mais eficiência. Ideal para quem quer reduzir gordura abdominal e melhorar a sensibilidade à insulina. Agora imagina esses 4 ingredientes juntos: o louro regulando o açúcar, a canela equilibrando e aquecendo o corpo, a cúrcuma combatendo a inflamação e o gengibre ativando a circulação. Essa combinação transforma uma simples bebida num remédio completo para o corpo, que não só ajuda a controlar a glicose, mas também revitaliza, melhora a energia e protege os órgãos mais afetados pelo tempo. E o melhor é que esse chá é versátil. Dá para ajustar os ingredientes conforme seu objetivo. Se você quer dar foco na circulação, coloque mais gengibre e canela. Se o foco é baixar o açúcar, reforce o louro e uma pitada a mais de cúrcuma com pimenta. Para mais energia e clareza mental, dá para incluir um pouco de alecrim ou hortelã. Lembre-se, não precisa exagerar nas quantidades. Uma xícara por dia, bem preparada e tomada com regularidade, pode fazer uma diferença enorme em poucos dias. Agora que você já conhece os ingredientes e entende o porquê de cada um, é hora de aprender a preparar esse chá do jeito certo. Porque sim, a forma como ele é feito pode influenciar muito nos resultados. Vamos ao passo a passo para fazer 2 xícaras. Você vai precisar de 4 folhas de louro secas, não utilize as frescas, meia colher de chá de canela em pó ou um pedacinho de canela em pau, 1/4 de colher de chá de cúrcuma em pó ou uma fatia fina da raiz fresca, 2 rodelas finas de gengibre fresco ou meia colher de chá de gengibre em pó, uma pitada de pimenta do reino, caso esteja utilizando a cúrcuma, para melhorar a absorção dos seus compostos, 400 ml de água, o que equivale aproximadamente a 2 xícaras. Modo de preparo. Primeiro passo: coloque a água em uma panela pequena e leve ao fogo médio-alto. Segundo passo: quando a água começar a esquentar, mas antes de ferver, adicione todos os ingredientes: o louro, a canela, o gengibre, a cúrcuma e a pimenta do reino se for utilizar. Terceiro passo: assim que levantar fervura leve, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Esse tempo é essencial para que os princípios ativos dos ingredientes sejam liberados de forma eficiente. Quarto passo: desligue o fogo e tampe a panela, deixando a infusão descansar por mais 5 minutos. Essa etapa ajuda a conservar os óleos essenciais do louro e as propriedades do gengibre e da cúrcuma. Quinto passo: coe a infusão com um filtro fino e sirva o chá quente ou morno, conforme sua preferência. Se quiser preparar uma quantidade maior para durar mais dias, basta multiplicar todos os ingredientes por 3 ou 4 vezes. Armazene o chá pronto em uma garrafa de vidro bem fechada, dentro da geladeira. Ele se conserva bem por até 3 dias, desde que mantido tampado. Antes de beber, você pode aquecê-lo levemente ou consumir em temperatura ambiente. Agora vem uma dúvida comum: qual é o melhor horário para tomar esse chá? Se seu objetivo principal é reduzir o açúcar no sangue, tome em jejum cerca de meia hora antes do café da manhã. Isso ajuda a regular os níveis de glicose para o resto do dia. Se você quer melhorar a circulação e dar mais energia ao corpo, tome pela manhã ainda quente. É comum sentir mãos e pés mais aquecidos e uma sensação de leveza nas pernas logo após. Já se sofre com digestão lenta, inchaços ou desconfortos noturnos, experimente tomar depois do jantar, morno, como uma infusão calmante. Em casos mais severos, com orientação médica, dá para tomar 2 vezes ao dia, manhã e noite, sempre observando como seu corpo reage. Um conselho importante: transforme esse momento em um pequeno ritual. Não apenas prepare o chá e beba correndo. Reserve uns minutinhos do seu dia, sente-se com calma,
Respire fundo enquanto toma e visualize o seu corpo se reequilibrando, se limpando, ganhando força. Porque sim, o chá cuida do físico, mas esse momento de atenção também faz bem para a mente e para o coração. E o que acontece nos primeiros dias de uso? O corpo começa a dar sinais. Nada milagroso, mas com constância os efeitos aparecem. A maioria das pessoas sente uma energia maior logo na primeira semana. Como o açúcar começa a se estabilizar, o corpo sai daquela montanha-russa de picos e quedas de glicose. Isso se traduz em mais disposição, menos sonolência depois das refeições e uma mente mais clara. Outro sinal, menos sede. Quem tem açúcar alto sente sede o tempo todo, mesmo bebendo água. Isso acontece porque o corpo tenta se livrar do excesso de glicose pela urina. Quando a glicemia se equilibra, essa sede exagerada some. Muita gente também relata uma melhora no sono. Pessoas que acordavam várias vezes durante a noite, principalmente para ir ao banheiro, passam a dormir mais profundamente. A circulação melhora, o corpo relaxa com mais facilidade e a mente descansa melhor. Mas também existem sinais de desintoxicação. Nos primeiros dias, é comum urinar mais vezes. Isso é bom, significa que os rins estão eliminando o que o corpo não precisa. Pode haver mais suor, principalmente se você toma o chá quente, e o intestino pode funcionar melhor, com mais movimento, gases ou até uma leve sensação de limpeza. Tudo isso é sinal de que o organismo está reagindo. A dona Antônia, de 75 anos, compartilhou a experiência dela. Ela começou a tomar o chá com louro, canela e gengibre e, na primeira semana, achou estranho ter que ir tantas vezes ao banheiro. Pensou até em parar, mas lembrou que isso fazia parte do processo. Logo depois notou menos inchaço, mais disposição e viu a glicose em jejum cair de 140 para 110. E o melhor, passou a dormir a noite inteira. Segundo ela, não sabe se foi o louro ou o gengibre, mas sente o corpo em paz. Desde então, não deixou de tomar um único dia. Histórias como a dela são cada vez mais comuns. Sem parar de tomar seus remédios e sem mudanças drásticas na alimentação, essas pessoas sentem na prática como um simples hábito pode transformar a saúde. Mas é importante lembrar, esse chá não é milagre nem substitui o tratamento médico. Não é desculpa para continuar com hábitos ruins, mas sim uma ferramenta poderosa, uma aliada suave que trabalha de dentro para fora e, com o tempo, pode te ajudar a recuperar o controle da sua saúde. Agora que você já sabe como preparar o chá, quando tomar e o que esperar nos primeiros dias, é hora de falar sobre algo fundamental: os erros mais comuns. Porque mesmo o melhor dos remédios pode perder sua eficácia se não for usado corretamente. Primeiro erro: tomar o chá apenas uma vez por semana e esperar resultados milagrosos. Esse é, sem dúvida, o erro mais frequente. Muita gente vê um vídeo, se anima, faz o chá uma vez e depois espera que a glicose baixe como num passe de mágica. Mas os remédios naturais não funcionam como uma pílula de efeito imediato. Eles precisam de tempo, repetição e constância. Se você só toma de vez em quando, não dá ao seu corpo a chance de se ajustar, de acumular os benefícios. A chave é transformar o chá em um hábito, como escovar os dentes ou beber água ao acordar. Segundo erro: usar ingredientes de má qualidade. Nem todos os louros, canelas ou gengibre são iguais. Se as folhas de louro estão velhas, quebradiças e sem cheiro, já perderam suas propriedades. Se a canela em pó vem misturada com açúcar ou farinha, o efeito é quase nulo. Se o gengibre seco está sem aquele ardor característico, é só fibra sem potência. Para que o natural funcione, ele precisa ser fresco, puro e bem conservado. Invista em ingredientes de qualidade. Compre em feiras, mercados locais, lojas de produtos naturais ou de confiança. Sinta o cheiro, observe a cor. O que você usa para cuidar da sua saúde merece atenção. Terceiro erro: adoçar o chá com açúcar ou adoçantes artificiais. Isso pode parecer óbvio, mas é um erro comum. A pessoa prepara o chá com o objetivo de reduzir o açúcar no sangue e depois coloca açúcar na bebida. Isso anula o efeito principal do chá. E os adoçantes artificiais também não são a melhor opção. Muitos deles bagunçam o metabolismo,
afetam as bactérias boas do intestino e, em alguns casos, provocam picos de insulina parecidos com os do próprio açúcar. Se você realmente sentir necessidade de um sabor mais doce, pode usar uma colherzinha pequena de mel puro, cru e apenas se não for diabético em grau severo. Mas o ideal mesmo é acostumar o paladar ao sabor natural da infusão. Com o tempo, o corpo se adapta. Quarto erro: não conversar com o médico antes de começar a tomar o chá todos os dias, especialmente se você já faz uso de medicamentos. Essa dica é de ouro. Se você toma remédios para diabetes, pressão alta, anticoagulantes ou anti-inflamatórios, é fundamental avisar seu médico antes de inserir esse chá na rotina. Por quê? Porque o chá pode potencializar o efeito desses medicamentos. E isso, longe de ser um problema, na verdade mostra o quanto ele é eficaz. Mas justamente por isso, talvez seja necessário ajustar a dose dos remédios aos poucos. E quem pode fazer isso da forma correta é o seu médico. Esse chá não é inofensivo. Ele é tão potente que precisa ser usado com responsabilidade. E com o acompanhamento certo, pode inclusive reduzir a necessidade de medicamentos ao longo do tempo. Então respeite o seu corpo e busque apoio profissional. E agora, um último conselho. Respeite o chá como você respeita o seu corpo. Não tome com pressa. Não trate como mais uma moda ou experimento da internet. Não espere que ele resolva tudo sozinho. Ele é uma ferramenta. E quem decide o que fazer com essa ferramenta é você. Torne esse chá parte da sua rotina com consciência, com carinho, com amor próprio. Se fizer isso, se der esse passo com intenção, o seu corpo vai responder. Você vai notar a diferença. Estamos chegando ao fim dessa jornada e eu quero que você guarde algo muito importante. Esse chá não é um milagre. Ele é uma ajuda, um reforço poderoso, sim, mas não substitui aquilo que realmente transforma a saúde: os hábitos diários. Às vezes a gente foca tanto em encontrar uma cápsula, uma planta ou um truque que esquece que o segredo está no que fazemos todos os dias. E o chá pode ser o começo dessa mudança. Ele ajuda a equilibrar o açúcar, melhora a circulação, devolve energia. Mas se você continuar comendo mal, dormindo pouco sem se movimentar, o efeito será limitado. Por isso, quero te deixar uma sugestão de rotina simples para transformar sua saúde. Nada complicado, nada caro. Apenas atitudes ao seu alcance que, repetidas todos os dias, fazem uma diferença enorme. Primeiro, tome o chá em jejum. Ao acordar, antes do café da manhã, prepare sua infusão com calma. Sente-se perto de uma janela, respire fundo e comece o dia com intenção. Esse momento é seu. Segundo, caminhe por 20 minutos todas as manhãs. Não precisa correr nem ir à academia. Apenas caminhar. O movimento é remédio. Caminhar ajuda o corpo a usar melhor a glicose, melhora a circulação, clareia a mente e fortalece o coração. Terceiro, jante cedo e de forma leve. Evite comidas pesadas à noite. Seu corpo precisa descansar, não trabalhar na digestão. Uma sopa, legumes cozidos, um pouco de proteína leve. Isso já basta. E tente jantar pelo menos 2 ou 3 horas antes de ir dormir. Com esses 3 passos, chá em jejum, caminhada diária e jantar leve, você começa a plantar uma nova forma de viver. E o seu corpo, acredite, vai agradecer. Talvez você esteja lutando há anos com o açúcar, com o cansaço, com a sensação de que seu corpo já não é mais o mesmo. Talvez já tenha tentado de tudo. Talvez tenha ouvido que é assim mesmo e que só resta aceitar. Mas hoje quero te lembrar de algo. Nunca é tarde. Você não está sozinho. Seu corpo ainda pode encontrar equilíbrio. Às vezes, tudo o que ele precisa é de um sinal, um gesto de que você está ao lado dele. E esse chá pode ser o primeiro passo. Agora me conta, você já conhecia esse tipo de remédio caseiro? Já usou alguma receita natural para controlar o açúcar ou melhorar a circulação? Escreve aí nos comentários. Eu adoro conhecer as experiências de vocês. E se este vídeo te ajudou, te fez refletir ou te ensinou algo novo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que esteja precisando. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para mudar de vida é ver o vídeo certo na hora certa.
Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo.